Olá, minhas cordiais boas-vindas a todos e todas. Eu sou o Frank Gomes e este é o canal Advogado Brasil. No vídeo de hoje você vai aprender o que é a pensão alimentícia, quais os tipos de alimentos, quem pode receber a pensão alimentícia, o que seria o binômio necessidade-possibilidade e o que acontece quando a pessoa não paga. Mas antes de partir para o conceito, nós vamos definir o significado de dois termos que serão muito utilizados nesse vídeo. O primeiro termo seria alimentante, que se refere àquele que paga a pensão. E o segundo termo é o alimentando, que se refere àquele que recebe a pensão. Vamos conceituar. A ação de alimentos vai ser uma ação especial em que, por força de lei, se obriga uma pessoa a prestar alimentos a outra. A palavra alimentos, ela tem um significado amplo e ela vai designar as necessidades fundamentais do alimentando. Quais seriam? A alimentação, a moradia, a assistência médica, a educação, o vestuário, remédios e assim sucessivamente. Quais seriam os tipos de alimentos? Nós temos dois, temos os provisionais e temos os definitivos. Os alimentos, eles podem ser provisionais quando são fixados até o julgamento da ação principal. São aqueles arbitrados em sede de liminar pelo juiz, ou seja, sem ouvir o réu. Esse tipo de alimentos é possível quando você consegue provar o parentesco, o casamento ou a união estável. Eles podem ser revistos a qualquer tempo pelo magistrado, basta que o interessado ele peticione no processo, provando o excesso da fixação dos alimentos provisionais. E também tem os alimentos definitivos, que é quando os alimentos são fixados por sentença, que vai servir como uma espécie de título judicial. Os alimentos serão devidos enquanto os requisitos que lhe deram causa existirem, mas é uma sentença que não faz coisa julgada material, mas somente formal. O que significa isso? Significa que ela pode ser revista a qualquer momento, desde que haja uma alteração da situação dos interessados. Quem pode pedir pensão alimentícia? Esse direito ele é recíproco entre pais e filhos, podendo ser exigido uns dos outros, estendendo-se aos ascendentes, como avós, bisavós. Na maioria das vezes, os autores eles são crianças em face do genitor e mulheres em face do ex-marido ou ex-companheiro. Mas a lei de alimentos ela não traz essa limitação, ou seja, a ação ela pode ser movida por qualquer pessoa, seja criança, velho, mulher, homem, que precise da pensão alimentícia em face de quem tem a obrigação de prestá-la, que é geralmente um parente próximo. Então, só reforçando, pode ser da seguinte forma: filho em face dos pais, pais em face dos filhos, mulher em face do ex-marido ou ex-companheiro, neto em face dos avós. Por derradeiro, observa-se que a parte obrigada a prestar os alimentos, ela pode tomar a iniciativa de oferecê-los, movendo uma ação em que declare seus rendimentos e requerendo a designação de uma audiência destinada para a fixação da pensão alimentícia a que está obrigado. Não é necessário esperar que o alimentando, ou seja, quem precisa da pensão, entre com a ação de alimentos. O que seria o binômio necessidade-possibilidade? O juiz deve fixar os alimentos de acordo com as necessidades do reclamante e os recursos do reclamado. Dessa forma, os alimentos eles não são taxativos, eles são variáveis conforme as circunstâncias da vida dos alimentandos e dos alimentantes. Dessa forma, pode ser solicitada a exoneração, a redução ou a agravação do encargo, conforme mude a situação financeira de quem supre ou de quem recebe os alimentos. Em termos simples, o alimentante não vai pagar mais do que pode e o alimentando ele não vai receber mais do que precisa. O que acontece quando a pessoa não paga a pensão?
O artigo 5º, no inciso 67, ele responde a essa pergunta. O artigo 5º diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade dos termos seguintes. Inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, e a do depositário infiel. Então, o inciso 67 do artigo 5º da Constituição, ele define a regra geral de que não haverá prisão civil por dívidas. Por exemplo, o senhor José, ele comprou uma geladeira nas Casas Bahia, mas ele teve uns imprevistos financeiros e ele não conseguiu terminar de pagar. Ele vai ser preso? Não. O nome dele vai ser negativado, mas ele não vai ser preso. Todavia, o mesmo inciso 67, ele traz duas exceções a essa regra: pensão alimentícia e depositário infiel. Essas são as únicas hipóteses de prisão civil, ou seja, prisão não criminal. Vamos falar sobre a pensão alimentícia. Considere a seguinte situação hipotética. O juiz determinou que o senhor José pagasse 1/3 de seus rendimentos para o seu filho. Mas o senhor José, ele decidiu que não ia pagar, porque ele achou um absurdo o valor fixado. Ele pode ser preso na prática? Sim, ele pode ser preso. A sonegação de alimentos, tanto provisionais como definitivos, leva o sonegador à prisão civil. Se ele insistir em negá-los, ele pode incorrer nas penas previstas no artigo 244 do CP, que se refere ao abandono material. Esse artigo ele diz o seguinte: artigo 244 do CP. Deixar sem justa causa de prover a subsistência do cônjuge ou de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, deixar sem justa causa de socorrer descendente ou ascendente gravemente enfermo, a pena vai ser de detenção de 1 a 4 anos, além da multa de 1 a 10 vezes o maior salário mínimo vigente no país. E uma vez preso, uma das medidas cabíveis para a soltura vai ser a interposição de habeas corpus pelo devedor. Mas o que seria o depositário infiel? O depositário infiel vai ser aquela pessoa que ficou responsável pela guarda de um bem que não lhe pertence, por exemplo, um carro, e deixou que esse bem desaparecesse ou que fosse roubado. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham tirado proveito. Se ficou alguma dúvida sobre pensão alimentícia, deixa aqui nos comentários, curta, comente, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp ou Facebook, e a gente se vê em breve.